Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 22 de outubro, e nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. Estamos diante do Evangelho de Mateus 22, 15 a 21, onde alguns do partido de Herodes disseram então a Jesus: Mestre, dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. E Jesus então disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o evangelho deste domingo, caros irmãos e irmãs, continua situando ainda o contexto do ministério de Jesus em Jerusalém, que para Mateus é muito importante destacar esse fato. E essa foi, assim por dizer, a etapa mais tensa, mais crítica de toda a vida pública de Jesus, marcada aí pelo confronto direto com as autoridades religiosas e políticas, cujo desfecho, como nós sabemos, será a sua morte e morte de cruz. Então nós estamos hoje diante de alguns interlocutores de Jesus, que seriam os sacerdotes e também os anciãos, e também os discípulos dos fariseus, e alguns adeptos do partido de Herodes. Por isso nós falamos que Jesus está envolto aí em torno dessas autoridades religiosas, mas também com vertente política. E aí eles tentam provocar em Jesus uma espécie de uma autocondenação, armando-lhe, portanto, ciladas para deixá-lo em situação constrangedora e fazer uma acusação pública de Jesus, até mesmo contra a autoridade do imperador romano. Então, a questão aí não era simplesmente política, ou seja, a de aceitar ou não a dominação romana. Tratava-se também de uma questão religiosa, ou seja, o domínio do imperador de maneira alguma deveria pôr em discussão o reconhecimento de Deus como Senhor exclusivo do povo. Não, claro que não. Não nos esqueçamos também que aí as próprias ideologias orientais, elas colocavam um rei, consideravam o rei como uma divindade. Então aí, portanto, o rei era uma espécie de uma expressão visível, de uma força invisível ou de uma divindade. Para vocês imaginarem, o próprio rei Antíoco Epífanes, ele se declarava uma aparição de Zeus na terra, para nós entendermos um pouco mais o contexto. Os judeus, então, eles não usam moedas, as moedas romanas, tanto como a figura, como uma inscrição do imperador. Eles usavam, na verdade, não considerando propriamente uma entidade divina. Trata-se de um reconhecimento prático de uma dominação estrangeira, mas não como uma divindade, a figura do imperador na moeda. Então, o pagamento do imposto representava simplesmente uma consequência lógica desse reconhecimento, mas que não era um reconhecimento religioso. Vale antes ainda, em qualquer caso, o princípio de dar a Deus o que só é de Deus, o que a Deus compete, pertence, isto é, o reconhecimento como o único Senhor. Esta é a mentalidade fundamental que subjaz à cultura religiosa do povo judeu. Então, na máxima que constitui o ponto central aí de todo o texto, o aceno cai certamente sobre essa segunda parte, reconhecer Deus como sendo o único Senhor, o Ser Supremo. Então, a Jesus, então, interessa ressaltar a relação do homem com Deus. Daí dá também a Deus o que é de Deus, fundado sobre a exigência imprescindível de dar-lhe o que é devido. Esse é o princípio que nós chamamos da justiça. É justo dar a Deus o que é de Deus, é justo dar a César o que é de César. Então, é importante destacar que o próprio livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 e 5, mais especificamente, falava do amor total e exclusivo e de coração indiviso para o Senhor, reconhecido como o Deus único de Israel. Não podemos amar um outro Deus, Então, no contexto histórico-político é muito diferente. Mas, deste modo, também, as autoridades estatais, elas recebem uma configuração precisa. Jesus não pede para não pagar o imposto a César. Então, do confronto, elas saem radicalmente redimensionadas, E se exclui qualquer pretensão de absolutismo e divinização
do seu poder, ou seja, do poder temporal. Quando Jesus pede para pagar o que é próprio de César, ao Império Romano, ele não quer divinizar o império e nem tampouco o imperador. Ou seja, dobrar os joelhos diante de Deus significa, logicamente, recusar dobrá-los diante dos homens. Esse é o sentido profundo. Jesus tem essa consciência. Reconhecê-lo como Senhor comporta a negação de qualquer pretenso senhorio humano sobre as pessoas, né? Então, Deus é o nosso Senhor, é o único Deus. Então, nenhuma outra pessoa pode ocupar esse espaço, né, que compete somente a Deus. Esse é o sentido do Evangelho de hoje. Então, pague-se também um imposto ao imperador, quer dizer aí Jesus, mas a Deus seja também tributada a adesão total e exclusiva das nossas pessoas, porque nós não temos um outro Senhor além desse nosso Deus que nós professamos, que nós confessamos, né? Não podemos esquecer isso. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós usamos esse verbo dar, né? Mas o verbo no seu contexto, né, originário, na sua língua própria, significa exatamente o devolver ou restituir, não propriamente dar, mas o então dar no sentido de devolver ou restituir. Jesus acrescenta esse elemento muito importante, né? A relação com Deus e, ao mesmo tempo, a necessidade de devolver o que lhe pertence. O que significa isso? A moeda de Deus, ela não tem uma imagem de um homem, né? A moeda de Deus, na verdade, é o ser humano como um todo. É este que tem a imagem de Deus, né, gravada em seu coração. O homem é imago Dei, né? O homem é a imagem de Deus, impressa desde o dia em que Deus o chama à vida, ele deixa a sua marca impressa no seu ser, atraindo-nos, como diz Santo Agostinho, para ele, né? Fizeste-nos para vós, Senhor, né? Então, nosso coração estará sempre quieto até que encontre repouso, até que se abra plenamente para esse Deus. Isso significa devolver a Deus, ou seja, restituir ao ser humano a sua dignidade original e inalienável. Ou seja, o ser humano que está inserido no mundo, ele precisa ter essa consciência da sua pertença a Deus e não compactuar com nenhum sistema político, temporal, que possa escravizar ou ainda roubar essa marca impressa, não é, de Deus no ser humano, que nós chamamos a dignidade humana. Então, nós que somos cidadãos da terra, mas assinalados por essa graça da configuração com Cristo, devemos carregar essa marca de Cristo com muita consciência e também anunciar esse mesmo Cristo como sendo o Senhor do tempo e da história, e para onde tendem todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. Então, que possamos continuar esse mesmo missionário, nesse discipulado que nós abraçamos desde o dia do nosso batismo, anunciando a todas as pessoas que nós não somos revolucionários das questões temporais, mas temos que assumir uma função profética para lutar, combater em relação a tudo aquilo que tenta desfigurar essa imagem de Deus impressa no coração e na alma de cada homem. Que possamos viver essa alegria no nosso profetismo, diante dos desafios do mundo que estamos vivendo, e que possamos abraçar essa nossa identidade de devolver a Deus, ou seja, reconhecer que Deus é o Senhor de toda a nossa vida, de toda a nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado dia do Senhor.